Futebol, política, religião são temas em que cada um tem sua opinião e querer convencer o outro quase sempre acaba em discussão. Não dá, realmente não dá. A discussão vai longe. Pois longe da batina que usou durante 20 anos, o teólogo Marcelo da Luz resolveu escrever exatamente sobre religião, com a proposta de desconstruir a identidade ou as identidades religiosas. E centrou suas críticas no cristianismo. Marcelo, antes de mais nada, obrigado pela presença. Um bom dia a você. Por quê? Eu lhe pergunto. Bom, eu fui sacerdote católico durante 10 anos. Ao todo foram 20 anos de vida religiosa profissional. E ao longo desse tempo, eu fui percebendo que a religião, ela conduz para determinados desvios. Nas palestras que realizamos, eu costumo usar uma metáfora, que a religião seria uma estrada sinalizada para metas que todo mundo procura. A realização plena, a eternidade, o amor universal, a paz, todos os valores que nós prezamos muito. O problema é que as pessoas caminham por essa estrada sem perceber exatamente para onde estão indo. É como se essa estrada estivesse plena de neblina. As pessoas acreditam que estão indo para esses valores, mas na realidade, sem que elas percebam, acabam entrando em atalhos muito complicados. O atalho da dependência que a religião cria, o atalho complicado da antifraternidade, porque a religião acaba dividindo mais do que unindo as pessoas. Marcelo, isso e não uma é série de outros atalhos. Não é muito subjetivo isso, né? Não dá para generalizar, não depende de pessoa para pessoa. Para continuar essa conversa, de repente, explicar um pouquinho a diferença entre religião e fé, né? Que são coisas distintas. Eu não sei como é que é a tua opinião sobre isso. Exato. A fé, ela é um compromisso existencial com alguma crença. Geralmente as pessoas vivenciam essas crenças dentro de uma religião. O problema é que, tanto numa como noutra, você tem o investimento de todos os recursos da pessoa, tudo aquilo que a pessoa é, as habilidades dela, as capacidades dela, projetadas em algo fora dela. Então, as religiões e as crenças religiosas, em geral, elas fazem com que as pessoas não pensem por si mesmas. Esse é o grande problema. Elas levam a uma dependência e a sensação de que o ser humano precisa, de algum modo, ser submisso a alguma coisa fora dele. Daí você estabelece o poder religioso, estabelece o controle sobre as consciências. Aquela minha pergunta anterior, até vou repeti-la, né? Dá para generalizar? Não, são casos e casos? Não. Essa questão da terceirização das escolhas existenciais, que você entrega na mão de outros aquilo que seria a interpretação da sua vida, isso é algo que ocorre em todos os grupos religiosos, sem exceção. E qual que seria o caminho, né? Eu volto também a falar sobre a fé. A própria ciência já mostra que as pessoas precisam ter fé, né? Precisam acreditar em algo, às vezes até para curar doenças, por exemplo, né? Qual que seria o caminho, então? Obviamente existe um efeito placebo. Quando você tem uma crença, essa crença pode ajudar você a passar por um problema imediato, uma situação de desespero, uma doença, etc. Mas será que nós, como seres humanos, que precisamos desenvolver a racionalidade, precisamos a todo momento disso? Quando uma pessoa atinge autoconsciência, quando uma pessoa começa a interpretar o mundo por si mesma, a olhar o mundo com seus próprios olhos, ela precisa ter o consolo de alguma afirmação ilusória, precisa estar iludida a todo momento. Mas não parece assim uma vida sem sentido, sem crença, sem você acreditar em algo, sem ter um porquê de viver aquilo, ou então sem ter um porquê de buscar aquilo, né? Um objetivo, uma fé? É justamente isso que nós exploraremos na palestra pública que ofereceremos, porque esse assunto assusta muitas pessoas. Elas pensam, estamos agora sem Deus, estamos sem religião, sem crença, para onde vamos? A questão toda, que eu explicarei tanto na palestra depois como no curso, é que a religião ela está sempre associada àquilo que a gente chama de sobrenatural. Só que esse sobrenatural, ao longo da história, sempre foi visto de um modo mistificador. Hoje, nós temos todas as condições de entender que esse sobrenatural, ou a comunicação com aquilo que as pessoas chamam de sobrenatural, é uma capacidade humana que muitos chamam de mediunidade, outros chamam de paranormalidade. Nós, aqui no livro, chamamos de parapsiquismo.
E o estudo disso, a exploração disso, a compreensão disso, vai levar a pessoa a entender que ela pode transcender a matéria sem precisar estar escrava de uma religião ou escrava de uma crença que vai fazê-la submissa. Por todo esse processo nós explicaremos hoje na Livraria Catarinense, com o lançamento do livro às 19h30 no Shopping É uma palestra pública, então. Quem estiver interessado pode comparecer. Sim. E amanhã, na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Estudos da Educação, o SED, também às 19h30 amanhã, teremos a palestra pública, com um debate também aberto ao público. Ok. Fica aí. Quem se interessar pelo tema, que é bastante polêmico, vale a pena. Obrigada, Marcelo. E esse evento está sendo patrocinado pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Os interessados pela palestra e também pelo curso que nós faremos depois, o telefone é 3224 3446. 3224-3446, código 48. Sim, aqui em Florianópolis. Okay. Obrigada, Marcelo. Muito Bom obrigado. dia.